Existe uma cidade onde as pessoas morrem ou desaparecem 6 vezes mais que a média nacional. E o pior, a maioria são crianças. Não é um serial killer, não é uma gangue. É algo muito mais antigo, uma entidade faminta que acorda a cada 27 anos. Ele sabe do que você tem medo, ele muda de forma e, o pior de tudo, ele adora temperar a carne com o terror das vítimas antes de dar a primeira mordida. Olá, pessoal! Este é o resumo completo da saga It, a Coisa. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar esse canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Neste momento, a chuva de outubro cai sem parar na cidade de Derry. Conhecemos Bill e seu irmão mais novo, George. Bill está doente na cama, gaguejando suavemente, mas com todo o carinho do mundo. Ele termina de dobrar um barquinho de papel encerado para o irmão. George o abraça, agradecido, e corre para a rua animado, vestindo sua capa de chuva amarela icônica, sem saber que aquele é o último momento de inocência de sua vida. O pequeno barco navega pela sarjeta inundada, ganhando velocidade, até que tragicamente cai em um bueiro escuro. George se ajoelha, desesperado, tentando ver onde o brinquedo foi parar. É então que acontece. 2 olhos amarelos brilham na escuridão. Um palhaço surge nas sombras do esgoto. Ele segura o barco e se apresenta. Eu sou Pennywise, o palhaço dançarino. Ele conversa com George de forma mansa, menciona a pipoca e o cheiro do circo, manipulando a confiança do garoto. Por um momento, George ri, mas o clima muda num estalo. O rosto de Pennywise perde a alegria. Os olhos se afiam. Ele oferece o barco, e quando George estica o braço, a mandíbula do palhaço se abre, revelando fileiras de dentes monstruosos. Ele arranca o braço do menino com uma mordida brutal e o arrasta para o esgoto. George grita pelo irmão, mas é tarde demais. Ele desaparece, deixando apenas uma poça de sangue se misturando com a chuva. 1 ano depois, a cidade tenta esquecer, mas o mal continua lá. Conhecemos Mike, um órfão que vive com o avô em uma fazenda. A cena é tensa. Mike segura uma pistola de abate, tremendo diante de uma ovelha que precisa sacrificar. Ele não consegue puxar o gatilho. Seu avô, um homem duro, toma a arma e dispara, dizendo uma frase que ecoará na mente de Mike. Você precisa escolher ser aquele que bate ou aquele que apanha. Enquanto isso, na escola, é o último dia de aula. Bill e seus amigos, o tagarela Rich, o cauteloso Ed e o cético Stanley, formam o clube dos perdedores. Eles saem da escola esperando liberdade, mas dão de cara com Henry Bowers e sua gangue de valentões. Ao mesmo tempo, no banheiro feminino, Beverly Marsh se esconde para fumar. De repente, garotas populares invadem o banheiro e jogam lixo e água suja por cima do box. Humilhando-a, Beverly fica quieta, sofrendo em silêncio. Mas quando as garotas saem, algo sobrenatural acontece. Ela ouve vozes vindas do ralo da pia, e então, cabelos começam a sair do ralo, tentando agarrá-la. É o primeiro sinal de que a coisa está brincando com ela. Fora da escola, Ben, o garoto novo, está na biblioteca lendo sobre a história macabra de Derry. Ele vê fotos antigas de uma explosão na Páscoa que matou dezenas de crianças. E pior, uma foto de uma cabeça decepada em uma árvore. De repente, um balão vermelho flutua pela biblioteca. Ben o segue até o porão, onde luzes piscam. Ele vê a figura carbonizada de um menino sem cabeça perseguindo-o. Pennywise aparece por um segundo, rindo, antes que Ben consiga fugir. Mas o pesadelo de Ben não acaba ali. Ao sair, ele é emboscado pela gangue de Bowers. Eles o seguram em uma ponte e Henry, com puro sadismo, começa a talhar a letra H na barriga de Ben com um canivete. Ben, desesperado, chuta Henry e rola barranco abaixo, fugindo para o esgoto onde encontra Bill e os outros. Enquanto cuidam de Ben, Patrick Hochstetter, um dos psicopatas da gangue de Henry, entra no esgoto procurando Ben. Ele ouve sussurros. O esgoto fica escuro. Ele vê um balão com a frase "Eu amo Derry". Quando o balão estoura, Pennywise avança. Patrick grita sendo devorado vivo nas sombras. A união do grupo se fortalece quando Beverly se junta a eles. Há um momento de leveza quando eles vão nadar na pedreira, pulando de cuecas e roupas íntimas, tentando ser apenas crianças. Mas ao olharem as pesquisas de Ben, a realidade bate. Derry não é uma cidade normal. A cada 27 anos, o mal desperta para se alimentar. Os ataques individuais ficam piores. Ed é atacado por um leproso purulento que tenta tocá-lo. Stanley vê uma mulher distorcida sair de um quadro na sinagoga. Mike vê mãos queimadas de seus pais mortos tentando sair por uma porta trancada. E Beverly vive a cena mais sangrenta. O ralo de sua pia explode em um geyser de sangue que pinta o banheiro inteiro de vermelho, algo que seu pai não consegue ver, apenas ela e os amigos. Decididos a acabar com isso, eles rastreiam os ataques até a casa da rua Neighbot. Eles entram armados, mas Pennywise os separa. Rich fica trancado em um quarto cheio de bonecos e vê seu próprio funeral. Ed cai em um buraco e quebra o braço, sendo encurralado pelo palhaço que sai de uma geladeira velha.
Bill e os outros chegam a tempo de ver o palhaço com a boca aberta sobre Ed. Beverly fura a cabeça do monstro com uma barra de ferro, forçando-o a recuar, mas a vitória custa caro. O grupo briga e se separa, dominado pelo medo. Agosto chega. Henry Bowers, agora totalmente enlouquecido pelas vozes do palhaço, mata o próprio pai. Pennywise aproveita a fraqueza do grupo separado e sequestra Beverly. Bill vê a mensagem deixada pelo monstro na parede escrita em sangue. Isso é o suficiente para reunir o grupo novamente. Eles descem ao poço da casa Neibolt para salvar a amiga. Lá embaixo, Mike luta contra Henry Bowers e o empurra no poço profundo. No covil da coisa, eles encontram Beverly flutuando no ar, em transe. Ben a beija, trazendo-a de volta. Pennywise surge para o confronto final, tentando negociar a vida de Bill em troca da liberdade dos outros, mas eles recusam. Eles descobrem que o palhaço se alimenta de medo, e ao atacarem juntos sem temor, o monstro enfraquece. A cabeça do palhaço começa a rachar e ele se joga em um buraco profundo para hibernar. Bill encontra a capa de chuva de George e finalmente aceita a morte do irmão. Antes de saírem, eles fazem um pacto de sangue. Se a coisa voltar, eles voltarão também. 27 anos se passam. Estamos de volta a Derry, nos dias atuais. Um festival acontece na cidade e um jovem chamado Adrian Mellon é brutalmente espancado por homofóbicos e jogado de uma ponte. Na margem do rio, Pennywise espera. Ele devora Adrian na frente de seu namorado. O mal acordou. Mike Hanlon, o único que ficou em Derry e se tornou bibliotecário, sente o despertar. Ele liga para os velhos amigos. Vemos como eles estão agora. Bill é escritor, Rich é comediante, Ed é analista de risco, Ben é arquiteto e Beverly é designer. Todos eles, ao receberem a ligação, sentem um terror físico inexplicável, pois a memória de Derry foi apagada, mas o trauma ficou no corpo. Porém, Stanley não consegue suportar. Ao ouvir a voz de Mike, ele entra na banheira e comete suicídio, preferindo a morte a voltar para lá. Os amigos restantes se reúnem em um restaurante chinês em Derry. A alegria do reencontro vira horror quando os biscoitos da sorte se abrem sozinhos, revelando criaturas bizarras. Mike conta a verdade. Pennywise voltou e eles precisam realizar o ritual de Chud para prendê-lo. Para isso, cada um deve encontrar um artefato de sua memória esquecida, o que os obriga a se separarem pela cidade. As buscas são aterrorizantes. Beverly visita sua antiga casa e é atacada por uma velhinha que se transforma em um monstro gigante e nu. Rich vai ao parque e é atacado pela estátua gigante do lenhador Paul Bunyan. Bill recupera sua bicicleta e tenta salvar um garotinho chamado Jim, que mora em sua antiga casa. Ele segue o menino até um labirinto de espelhos em um parque de diversões, mas falha terrivelmente. Pennywise devora a criança através do vidro, na frente de Bill, quebrando-o emocionalmente. Henry Bowers, que sobreviveu e fugiu do manicômio, ataca Ed e Mike, mas é morto por Rich com uma machadada na cabeça. Finalmente, com todos os artefatos reunidos, eles descem às cavernas profundas para o confronto final. Mike inicia o ritual, tentando prender as luzes da morte em um vaso antigo. Parece funcionar, mas o vaso estoura. Um Pennywise gigante, com patas de aranha, surge. O ritual era uma mentira, a batalha é desesperadora. A aranha-palhaço separa o grupo em alucinações. Ed, vendo Rich em perigo, supera todo o medo de sua vida. Ele pega uma lança de ferro e ataca a coisa, acertando a boca do monstro e salvando o amigo. Mas a aranha, em um último reflexo, crava uma pata gigante no peito de Ed, levantando-o no ar. Ed cai, mortalmente ferido. O grupo percebe que não pode matar a coisa com força física, mas sim psicológica. Eles precisam fazê-lo se sentir pequeno. Eles cercam o monstro gigante e começam a insultá-lo, chamando-o de palhaço fraco, de imitador, de criança mimada. Conforme eles gritam com convicção, a aranha gigante começa a encolher até virar uma criatura murcha e chorosa. Mike arranca o coração da coisa e juntos eles o esmagam, transformando o monstro em pó. A caverna começa a desmoronar. Rich chora desesperado, sem querer deixar o corpo de Ed para trás, mas os amigos o obrigam a sair. Ed fica lá embaixo, enterrado nas profundezas junto com o mal que eles destruíram. De volta à superfície, os sobreviventes se lavam na pedreira, sentindo um alívio indescritível. As cicatrizes em suas mãos somem magicamente. Bill lê uma carta póstuma de Stanley, explicando que ele se sacrificou para não atrapalhar o grupo com seu medo. No final, vemos os destinos de cada um seguindo em frente. E Rich volta à velha ponte, onde entalhou suas iniciais quando criança, e chorando, entalha as de Ed ao lado, assumindo finalmente o amor que nunca pôde declarar, enquanto a cidade de Derry finalmente respira livre da sombra que a assombrou por séculos. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou do filme. Obrigada por assistir.